Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto, esse espaço aqui dentro do YouTube do ZG, composto por algumas playlists, espaço através do qual a gente procura pensar, refletir sobre potenciais assertivas nos próximos TPS a partir de um olhar mais aprofundado de assertivas, de itens que apareceram em concursos passados em TPS anteriores. Nesse encontro de hoje, a gente vai olhar para a questão 52, mais especificamente para o item 3 do TPS de 2024. É um item da prova de História Mundial. A gente volta depois da vinheta. Bom, esse é um item que tem um caráter mais teórico. Ele é mais complexo porque ele abarca vários pontos, vários subitens do edital. Quando ele alude, por exemplo, ao nacionalismo, certamente ele toca ali nas correntes ideológicas do século XIX que transbordam para o século XX. Quando ele fala do liberalismo conservador, ou quando ele fala da democracia das massas no século XX, ele também, de alguma forma, tangencia as correntes ideológicas do século XX, então liberalismo e nacionalismo como correntes ideológicas do século XIX e a massificação das democracias e o fascismo que está implicitamente mencionado no item também, aludindo às correntes ideológicas do século XX e também, claro, é um item que se propõe a olhar para o impacto social da segunda revolução industrial. A segunda metade do século XX é marcada pela disseminação da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no final do século XVIII, que vai se expandindo, vai escalando em nível sistêmico. De fato, como consequência das transformações técnicas e dos modos de vida, a gente tem uma sociedade muito diferente no final do século XIX. Vamos dar uma olhadinha nesse item, que é um item correto. É um item complicadinho, porque ele traz muitos elementos teóricos, não é um item dificílimo, mas também não dá para dizer que é um item tão fácil assim. As transformações técnicas e dos modos de vida que caracterizaram o período da Revolução Industrial entre 1875 e 1890 favoreceram o crescimento de correntes políticas apoiadas na democracia das massas, que adiante, no século XX, estiveram integradas tanto ao nacionalismo, característico do liberalismo conservador, quanto ao socialismo. Bom, não é um item que olha tanto para as consequências técnicas da Revolução Industrial. A ideia que o item defende, que essa assertiva defende, é que a Revolução Industrial ela desencadeia transformações sociais também, mudanças sociais profundas. Esse avanço da industrialização, especialmente na segunda metade do século XIX, que é o recorte cronológico que aparece no item, traz como consequência social a ampliação do operariado e, através do processo de urbanização observado, que é consequência também da disseminação das indústrias, o aumento, a consolidação de uma classe média urbana. Essas forças eram muito tímidas, muito discretas, circunscritas a determinados locais muito específicos no começo do século XIX, momento em que ainda vigorava em muitos territórios da Europa, inclusive da Europa Ocidental, o antigo regime. Então, essas classes sociais, o operário, o trabalhador, ou uma classe média, ou um profissional liberal, tinham um peso muito pequenininho nos processos decisórios do final do século XVIII e no início do século XIX, de maneira que a aristocracia que orbitava em torno do rei mandava ali na cena política, quando não, os burgueses mais abastados podiam ter alguma influência. Na segunda metade do século XIX, com o sufrágio universal masculino sendo consolidado, e ainda mais depois da Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres também começam a influenciar o processo político, nesse momento, com a disseminação do sufrágio universal, mesmo que ainda sufrágio universal masculino na segunda metade do século XIX, esses elementos da sociedade
começam a influenciar bastante politicamente, a transformar, potencialmente a contribuir para a transformação da sociedade. São tempos em que a política não é exatamente democrática, mas ela passa por um processo de massificação. E o que o item sugere, esse é o ponto que eu queria trabalhar nesse encontro de hoje, o item fala que esse período da Revolução Industrial entre 1875 e 1890, ele favorece o crescimento de correntes políticas apoiadas na democracia de massas, que adiante, no século XX, estiveram integradas tanto ao nacionalismo quanto ao socialismo. Então, a minha ideia aqui é olhar em que medida essa massificação política ela está integrada ao socialismo desde o final do século XIX e em que medida essa massificação política, eu não gosto de usar o termo democracia de massas no final do século XIX. Para mim, democracia de massas é um fenômeno do entre guerras, é um fenômeno do pós-Primeira Guerra Mundial, mas tudo bem. Estou usando a ideia de massificação política. De que maneira essa massificação política observada desde o final do século XIX também está integrada de alguma forma ao nacionalismo, à promoção e ao aprofundamento da ideologia nacionalista, de posicionamentos nacionalistas do final do século XIX e início do século XX. Começando por essa integração ao socialismo. O que se percebe como consequência da disseminação da Revolução Industrial é um robustecimento da classe trabalhadora, do operariado. Um operariado que vai se unificando, que vai dialogando entre si. E esse diálogo, ele não é um diálogo que acontece, que se aprofunda espontaneamente. Essa sociedade essa política que vai se massificando, ela traz consigo partidos políticos também mais massificados, tendo em vista que, como eu disse, a segunda metade do século XIX é marcada pela disseminação do sufrágio universal masculino em muitos países. Então, o eleitorado amplia bastante na segunda metade do século XIX em muitos países europeus. E os partidos políticos que surgem nesse período precisam dialogar com essas novas classes sociais e fomentar um diálogo, fomentar coesão entre os elementos que compõem uma classe determinada. Então, no caso da classe trabalhadora, haverá partidos que representam, que refletem essa massificação política e que vão contribuir para criar um discurso de coesão, de identificação entre os trabalhadores, para que a massa trabalhadora vote nos representantes daquele partido. Eu diria que quem fez isso melhor, quando a gente olha para a história no final do século XIX, quem fez isso melhor ali no período oitocentista é o Sozialistische Partei Deutschland, o SPD, o Partido Social-Democrata, né, o Partido Socialista Alemão. Para mim, ele é o exemplo máximo desse fenômeno, o partido que vai influenciar vários outros partidos que tentam ali amalgamar essa classe trabalhadora em seus respectivos países. É um partido que entende que o socialismo deve buscar representatividade, por ser um partido, né, pelas vias políticas tradicionais, o que significa tentar aumentar a sua representatividade no Congresso. E o Partido Socialista Alemão, ele vai tentar controlar, então, nesse contexto, sindicatos, jornais operários, cooperativas de consumo, até clube de ciclismo, o SPD vai ter, associações funerárias, enfim, é uma empresa, né, que vai tentar ali, de alguma forma, estar presente em vários momentos da vida do trabalhador. Então, a criação de partidos como o SPD é interessantíssimo no sentido de garantir essa coesão, trazendo esse elemento aí de integração dessas correntes políticas
apoiadas na democracia das massas, ao socialismo, né, à esquerda do espectro político. O jacobinismo também, né, na virada do século XIX para o século XX, ele traz uma leitura um tanto vulgar, um tanto secular do marxismo, mas o mais importante é que por trás dessa lógica, dessa leitura marxista, existe a promessa de igualdade social, de igualdade que vai ser consequência, vai ser conquistada a partir da capacidade de mobilização, a partir da capacidade de articulação coesa da classe trabalhadora. Então, o jacobinismo ele vai cultivar uma certeza quase religiosa de que os trabalhadores eram os herdeiros do progresso. E no século XX, essas forças que foram consolidadas, elas vão ser, em algum grau, domesticadas, ainda mais domesticadas, nos tempos de sufrágio universal feminino, né? Nos tempos de ampliação ainda maior do eleitorado. Muitos movimentos revolucionários, muitos movimentos anticapitalistas vão se adequar a padrões mais moderados, a padrões mais reformistas, tentando usar a via parlamentar no curto prazo para obter algum tipo de apoio político. Então, eles baixam o tom para obter apoio político. Então, a gente tem partidos comunistas, partidos que têm um discurso mais à esquerda, mas relativizando em algum grau o seu radicalismo para conseguir o apoio de um contingente maior da população. Então, essas massas radicais, essas massas socialistas no século XX vão se integrando progressivamente ao funcionamento, à dinâmica institucional do Estado burguês, que é o modelo de Estado dominante no começo do século XX. E, na minha avaliação, aqui uma interpretação pessoal, né, o welfare state é o ponto de chegada desse processo de domesticação das forças da esquerda. Né? O welfare state está, voltando aqui ao item, né? Percebam, o item fala sobre o crescimento de correntes políticas apoiadas na democracia de massas que estiveram integradas tanto ao nacionalismo quanto ao socialismo. Quando a gente fala nessas correntes políticas apoiadas na democracia de massa, olhando para o espectro do nacionalismo, o ponto de chegada é o fascismo. Como essas massas vão sendo domesticadas, vão sendo instrumentalizadas pelas forças conservadoras. Do ponto de vista da esquerda e do socialismo, ponto de chegada pode ser o welfare state, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Essas forças à esquerda vão sendo domesticadas, vão sendo de alguma forma manipuladas por um Estado que acena com o bem-estar social em troca de uma maior docilização da classe trabalhadora. E isso acontece de várias formas diferentes, né? Em vários matizes diferentes, de acordo com a história de cada um dos países. A gente vê isso desde a era Vargas aqui no Brasil até a Inglaterra, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, em particular, aquele paradigma keynesiano que influencia não só a Inglaterra, mas grande parte da Europa Ocidental. Então, de um lado, a gente tem o impacto do socialismo transbordado e relido no século XX e, por outro lado, a integração ao nacionalismo. O nacionalismo, isso é importante frisar também, nas suas origens, o nacionalismo, a gente estuda isso lá no curso de História Mundial, principalmente quando trabalhando as ondas revolucionárias ou quando falando do romantismo alemão, o nacionalismo ele está muito associado lá no seu nascedouro ao movimento romântico, né? Ele está muito articulado com movimentos liberais, com movimentos revolucionários que, em última instância, querem a integração nacional, a afirmação de um determinado Estado nacional. Então, são movimentos que agridem, são movimentos que têm um teor mais radical. Posteriormente, à medida que a gente avança no século XIX, perdão, e a gente percebe essas transformações sociais, os governos conservadores se veem impactados diante do avanço
do nacionalismo e diante do declínio daqueles partidos mais liberais, liberais moderados, liberais conservadores. Então, esses governos conservadores, para manter o seu protagonismo, de alguma forma, eles precisam aprender a cooptar esses novos setores da sociedade. Precisam tentar unir sob uma mesma bandeira, sob o mesmo partido, sob uma mesma ideologia, sob o mesmo discurso, uma mesma narrativa, o operariado, a classe média e a aristocracia. E é isso que, de alguma forma, o nacionalismo representa no final do século XIX. Ele deixa de ser aquele movimento associado a um ideário revolucionário em prol da libertação de um determinado povo, e ele passa a se transformar em uma religião cívica que tem como principal difusor, como principal catequizador, o Estado. Então, o Estado ele vai institucionalizar esse nacionalismo religioso, né? A escola primária e pública obrigatória é um elemento catequizador importante, o serviço militar compulsório também, né? Os jovens pegando em armas pelo seu país, pela sua pátria, a proliferação de monumentos na paisagem também contribui já no final do século XIX para essa efervescência, para esse nacionalismo irracional. E quando a gente tem a Primeira Guerra Mundial, o resultado da Primeira Guerra Mundial é consequência, certamente, da exacerbação dessa narrativa nacionalista na Europa Ocidental. E a expansão imperialista também cumpre um papel importante quando a gente olha para esse nacionalismo como uma religião cívica promovida pelo Estado, né? Porque a expansão imperialista também é utilizada como uma ferramenta política, uma espécie de anestesia contra qualquer tipo de descontentamento com a economia, com a desigualdade da população mais pobre. Porque, em última instância, o trabalhador do Império, o trabalhador da Inglaterra, da França, ele vai tender a se sentir superior ao colono, né? Então, a expansão imperialista ela mexe com os brios de todos os cidadãos de um determinado país que tem orgulho de pertencer aos seus respectivos impérios e que dentro de uma hierarquia social que se estabelece dentro do paradigma imperialista, aquele pobre, aquele trabalhador pobre da metrópole, né, do império, do epicentro do império, que antes era o nível mais baixo naquela estratificação social, ele passa a estar no nível intermediário, porque ali na base vai figurar o colono que está na África, o colono que está no continente asiático. Então, o imperialismo também cumpre um papel no sentido, um papel simbólico, um papel político, um papel social, no sentido de exacerbar também esse sentimento nacionalista. E no século XX, em particular, também aqui a minha interpretação, quando a gente olha para esse período entre guerras, né, em particular depois da Primeira Guerra Mundial, existe essa sociedade de massas, uma sociedade massificada, muito em função do impacto do rádio como meio de comunicação, né, que também gera algum tipo de coesão social. É um nacionalismo que aposta muito nesse apelo irracional, nesse apelo ao emocional. E o rádio, como meio quente, ele difunde, dissemina muito bem essa emotividade, esse irracionalismo. Então, mais uma vez, representantes de uma elite militar, de uma elite conservadora, procuram ali, através de símbolos, através de uma arquitetura, através de um discurso, de uma bandeira, dos hinos, procuram trazer para a sua esfera de influência as camadas mais pobres, as classes médias, que no pós-Primeira Guerra Mundial muitas vezes estão perdidas, estão profundamente afetadas por uma crise econômica, por uma crise existencial, muitas vezes, né? E o ponto de chegada esse processo, né, de disseminação
do irracional e do emocional, no sentido de cooptar essa sociedade de massas, são os fascismos que se disseminam, né, até a Segunda Guerra Mundial. Depois eles têm uma sobrevida, mas o epicentro mesmo, né, o core, o período principal da disseminação desses fascismos é ali no entre guerras e no contexto da Segunda Guerra Mundial. Enfim, não é um item fácil, não é um item também impossível, mas é um item que permitiu a gente trazer alguns desdobramentos conceituais interessantes. De fato, essas correntes políticas apoiadas na democracia das massas, né, que vão se constituindo no final do século XIX, vão estar integradas tanto ao nacionalismo, característico do liberalismo conservador, tal qual se desdobrando no século XX. O nacionalismo era muito diferente desse liberalismo conservador, né, no comecinho do século XIX. Ele tinha um elemento radical de briga, de luta, né, de radicalização social. E no socialismo também existe esse desdobramento daquele processo de massificação política que a gente observa no final do século XIX. Tudo bem? Era esse o meu recado para vocês. A gente volta numa próxima oportunidade. Sigam acompanhando aqui os episódios do No Ponto para um Ponto. Eventualmente, claro, muitos dos vídeos que estão sendo compartilhados aqui podem não ser utilizados por vocês agora, mas por que eu estou fazendo esse trabalho, né, diário de atualização das playlists? Qual é o meu objetivo com isso? Meu objetivo é que quando a gente tenha a publicação do próximo edital do CACD, eu já tenha organizados todos os itens dos últimos CACDs em que o CESP foi a banca examinadora. Assim, quando do lançamento do edital, vocês vão poder pragmaticamente maratonar essas listas, né, maratonar todos esses itens, instrumentalizando o estudo das disciplinas e assim chegando muito mais bem preparados à próxima prova. Por isso, com essa expectativa, né, de que esse conteúdo é muito útil, vai ser muito útil para vocês, eu peço para que vocês me ajudem a divulgar esse projeto e outros projetos do ZG, compartilhando esse link, curtindo. Parece bobeira, né, essa coisa do curtir, do seguir a página, mas tenho certeza que faz uma diferença absurda para as nossas métricas, para o nosso trabalho. Quanto mais candidatos curtirem, compartilharem, seguirem o canal do YouTube, o canal do ZG no YouTube, mais a gente vai ter o nosso trabalho divulgado e mais a nossa iniciativa vai crescer. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.